Aula número 111, segunda parte. Figuras de linguagem nos vestibulares. Inania verba, do latim, palavra impotente. Inania verba, impotente palavra. Olavo Bilac. Quem há de exprimir, alma impotente e escrava, o que a boca não diz, o que a mão não escreve? Arde, sangras, pregada à cruz, e em breve olhas desfeito em lodo o que te deslumbrava. O pensamento ferve, e é um turbilhão de lava. A forma fria e espessa é um sepulcro de neve, e a palavra pesada abafa a ideia leve, que perfume clarão refugia e voava. Quem o molde achará para a expressão de tudo? Ai, quem há de dizer as ânsias infinitas do sonho? E o céu que foge, a mão que se levanta? E a ira muda? E o asco mudo? E o desespero mudo? E as palavras de fé que nunca foram ditas? E as confissões de amor que morrem na garganta? Como eu disse, algumas perguntas de figuras de linguagem que foram propostas nos vestibulares do país. Eu colhi 15 questões, mas do país procurei dar uma amplitude, não só de São Paulo, mas as faculdades também do norte do país, do sul do país. Universidade Federal do Pará. Eles colocam um poema de João Cabral de Melo Neto, quase que inteiro. Tecendo amanhã, um galo sozinho não tece uma manhã. O título do poema é Tecendo Amanhã. E inicia: um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outros e de outros galos. É um belo poema de João Cabral de Melo Neto, mostrando que uma ideia nova e brilhante, ela tem que ser participada para outrem, para que eles também partam para em busca dessa inovação, ou chame de revolução. Deste texto, a universidade separou 4 versos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, sem entretendo para todos, no todo, tem-se exemplo de... É a pergunta. Esse trecho destacado tem-se exemplo de eufemismo, antítese, aliteração, silepse ou sinestesia. A sinestesia é a troca de sensações, né? Gustativa, visual, auditiva. Por exemplo, uma música azeda, né? O gustativo e o auditivo. Não é sinestesia. A silepse é a concordância que se faz com a ideia, também não é silepse. Antítese, não há antítese no texto destacado. Eufemismo também não. Mas observe a reprodução de uma mesma letra, olha, e se encorpando em tela entre todos, erguendo tenda, onde entrem todos, entre
repetendo para todos no todo. Essa repetição de uma consoante nós chamamos de aliteração. Se for de vogal, você tem uma assonância. E se for de propósito, essa redundância para exprimir um som, a prosopopeia. Desculpa, não prosopopeia, a onomatopeia. Com grandes golpes, bato a porta e brado, o som, a onomatopeia. Então, isso é uma onomatopeia, sem dúvida, mas eles colocaram aliteração, que é a repetição de uma mesma consoante. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões. Essa é a questão da Universidade do Pará. Vamos para a FUVEST. A FUVEST começa definindo catacrese e diz: catacrese, figura que se observa na frase montou o cavalo no burro bravo. Ocorre em... Vou repetir a frase. Montou a cavalo no burro bravo. A cavalo. E oferece as alternativas em que ocorre aquela figura de linguagem, montar a cavalo. Há certas metáforas que são expressivas, são comuns, que nós até esquecemos que há metáfora. Quando se diz pé da mesa, eu não sei o nome e dou o nome. E esse pé da mesa é uma metáfora. E nós chamamos essa metáfora já consagrada, catacrese. O corpo humano está repleto disso. A boca da noite, a cabeça do alho, o nariz do bule, ou a asa da xícara. Tudo isso chama-se catacrese. Agora, se ele montou a cavalo no burro, a palavra cavalo é uma metáfora, que já está tão exagerada que nós chamamos de catacrese. Tanto é que eu digo, montar a cavalo no papai, por exemplo. Então vamos procurar uma semelhante a ela. Observa. Apressadamente, todos embarcaram no trem. Essa é a resposta. Alternativa C. Porque embarcar no trem é o mesmo que montar a cavalo no burro. Porque quem embarca no barco. Eu embarco no trem, eu embarco no avião, eu embarco no navio, e não necessariamente no barco. Por conseguinte, uma catacrese. Aí, outros exemplos nas alternativas, para embaraçar um pouquinho, mas foi impossível, né? Alternativa A, os tempos mudaram no devagar depressa do tempo. Última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Aí é uma perífrase, uma antítese. Ó mar salgado, quando de teu sal são lágrimas de Portugal. Bom, uma hipérbole, pelo menos, um exagero da verdade. Amanheceu, a luz tem cheiro. Bom, aí eu pratico uma sinestesia, luz e cheiro. Então, a alternativa C responde a questão. Vamos ver a FEI, Faculdade de Engenharia de São Bernardo, a FEI. Assinalar a alternativa correta com relação às figuras de linguagem presentes nos fragmentos a seguir. Então vamos ver. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Bom,
Ele dá as alternativas, como vocês estão percebendo, para te ajudar. A, B, C, D e E. Para você colocar todas as figuras que existem. Então, vamos iniciar. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Que viste tão puro nos meus olhos. Hipérbato, uma inversão da ordem. Vamos à oração 2. A moral legisla para o homem. O direito, vírgula, para o cidadão. Essa vírgula está anunciando a ausência do verbo anterior. A isso nós chamamos de zeugma. Ele fez do filho o braço direito, de um amigo, um traidor. Na segunda oração, coloquei o verbo fazer, oculto, zeugma. Terceira frase. A maioria concordava nos pontos essenciais. Nos pormenores, porém, discordavam. Discordavam. A maioria discordavam. É uma silepse. Silepse é a concordância que se faz não com a palavra escrita, mas com aquela que vem subentendida. É uma linguagem, então, espiritual, anormal, excepcional, mental. A maioria discordava. Silepse de número. E, finalmente, ele coloca a frase: Isaac a 20 passos, divisando a vulto de um para... Outra vez. Isaac a 20 passos, divisando a vulto de um para... Ergue a mão em viseira, firma os olhos. Assíndeto. Então, a alternativa adequada é a alternativa B. Universidade de São Francisco. As ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras dos cais. Uma pedra para descansar a cabeça, eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. E coloca as alternativas. Metáfora, sinédrique, hipérbole, aliteração e anáfora. Ele está pedindo a resposta, possivelmente, a resposta C, hipérbole. Uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras do mundo. Hipérbole, exagero. Mas não descanso. Mas olha, senhores, se o mar descansa cabeças na pedra, e eu tenho todas as pedras do mundo, mas não descanso, a palavra pedra está no sentido metafórico embaixo. É uma metáfora. Só que a metáfora comparece no texto. Então a resposta desse teste seria C, o que ele quer, e alternativa A, metáfora. VUNESP. O pessoal estão exagerando. Me disse ontem um camelô. Encontramos a figura de linguagem chamada... Vamos ver a frase então. O pessoal estão exagerando. O pessoal estão exagerando? Devia ser o pessoal está exagerando. No entanto, o verbo estar concordou não com a palavra pessoal, mas com a pluralidade de ideias que se tem em mente. Então, silepse. Silepse de número. Universidade Federal de Uberlândia.
Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está classificada corretamente. Ele classifica e diz qual que não está classificada corretamente. Vamos lá ver. O céu vai se tornando roxo e a cidade, aos poucos, agoniza. Ele colocou prosopopeia. Ele acertou? É para considerar certa? É, porque cidade agonizar é dar sentimento humano a quem não possui. Prosopopeia. E ele riu frouxadamente um riso sem alegria. Rir um riso. Rir um riso. Ele colocou um pleonasmo. Aceitamos? Aceitamos o pleonasmo. Peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. E colocou metáfora. Bom, é difícil entender a metáfora. Hipérbole, sim. 1000 desculpas. Mas é difícil a metáfora. Então, essa responde a questão. Toda vida se tece de 1000 mortes. Vida e morte? Antítese? Correto. Ele entregou hoje a alma a Deus. E colocou eufemismo para suavizar uma ideia rude ou desagradável. Então, a alternativa C responde a pergunta da Universidade de Uberlândia, uma bonita pergunta, em que ele coloca a resposta, mas pede aquela que ele se enganou. Alternativa C. VUNESP. No trecho, dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Mudar no mínimo para continuar mandando o máximo. Pois, é fácil a figura de linguagem. Metáfora é difícil. Encontrar hipérbole. Talvez, mas está difícil. Hipérbole, uma inversão? Não, não tem inversão. Anáfora, uma pequena inversão também não. Antítese está clara no texto. Clara. Oposição de ideias. Mudar o mínimo, mandar o máximo. FATEC. FATEC. Seus óculos eram imperiosos. Assinale a alternativa em que aparece a mesma figura de linguagem que é na frase acima. Alguma coisa que se assemelha à frase acima em termos de figuras de linguagem. Seus óculos eram imperiosos. Imperiosos, os óculos. Sem entrar na questão, óculos imperiosos, é evidente que não são os óculos, é a pessoa que usa o óculos. Hipálage, lembra? Uma adjetivação, uma referência, não o que está escrito, mas um outro texto. Hipálage. Mas vamos lá ver. As cidades vinham surgindo na ponte dos nomes. Nasci na sala do 3º ano. O bonde passa cheio de pernas. O meu amor paralisado pula. O meu amor pula. Bom, se o meu amor pula, é o mesmo fenômeno dos óculos imperiosos. E não seria o poeta de um mundo caduco. Então encontrei o que ele quer. Na alternativa D de dado, o meu amor paralisado pula, é a mesma figura que nós encontramos, seus óculos eram imperiosos. Uma prosopopeia. FAU. Nos versos, bomba atômica que aterra, bomba tônica da paz, bomba tonta, bomba atômica. Aí ele diz, a repetição de determinados elementos fônicos é um recurso estilístico de
e coloca as alternativas. Hipérbato, sinédrique, metonímia, aliteração e metáfora. Ele quer a resposta alternativa D. Alternativa D, aliteração. Mas aqui eu vou dizer o seguinte: chamar a bomba atômica de pomba tonta, ou seja, a bomba atômica é como uma pomba tônica, é uma metáfora. Só que aparece na alternativa também E. Mas eu estou percebendo que a resposta que ele precisa é a alternativa D. Aos professores, sempre um lembrete: metáfora é uma figura difícil. É uma figura que está em quase todo o texto. Você tem cautela com a metáfora. Mackenzie. Nos versos abaixo, uma figura se ergue graças ao conflito de duas visões antagônicas. Saio do hotel com 4 olhos, 2 do presente, 2 do passado. E faz a pergunta: metonímia? Catacrese? Hipérbole? Antítese? Hipérbato? A resposta que o Mackenzie deseja é alternativa D, antítese, presente e passado. Mas cuidado, sair do hotel com 4 olhos, 2 do presente e 2 olhos do passado, esses olhos podem estar se referindo a uma pessoa, é a parte do todo, pode ser uma sinédrique, pode ser uma metonímia. Ela está na alternativa A. Cuidado. Mas estou percebendo que ele está desejando uma antítese, alternativa D de dado. Ita. Em qual das opções há erro de identificação das figuras? Vamos lá ver. Alternativa A. Um dia hei de ir embora, adormecer no derradeiro sono. Ele coloca eufemismo. O que vocês acham? Está correto? O que é eufemismo? A suavização de uma ideia rude, de uma ideia desagradável. Então, adormecer no derradeiro sono é um eufemismo. Então, essa não responde à questão. O que ele está procurando é errada, a afirmação é errada. A neblina, roçando o chão, cicia em prece. A neblina cicia em prece e diz que é uma prosopopeia. O que é prosopopeia? É dar sentimento ou ações a quem não possui. Aceita uma prosopopeia? Você aceita uma prosopopeia? A neblina cicia em prece ainda, em orações? É uma prosopopeia. Alternativa C. Já não são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. Na violenta Rio de Janeiro. Silepse de número. Colocou a alternativa. O que é a silepse? É a concordância que se faz não com o que está escrito, mas com uma palavra mental. A palavra que está na mente aí é a palavra cidade. Então seria passeios noturnos na cidade violenta do Rio de Janeiro. Ele colocou na violenta.
Então, na violenta Rio de Janeiro. Se não houvesse a silepse, no violento Rio de Janeiro. Mas violenta concordou com uma palavra oculta. É uma silepse, até aí parece que concordamos com o autor. Mas é de número? Ou é de gênero? É de gênero. Então está errada a afirmação dele. Silepse de número. Então essa alternativa C responde ao pedido que diz qual das opções há um erro de identificação. Já encontramos alternativas. Continuando. E fria, fluente, frouxa claridade, flutua. Aliteração. Está correto. Ó sonora audição colorida do aroma. Sonora audição. Audição colorida. Audição, auditivo, colorida, visual, sinestesia. Cruzamento de sentidos, de sensações. Fundação Getúlio Vargas. Assinale a alternativa que indica a correta sequência das figuras encontradas nas frases abaixo. Eu tenho que ler as frases e verificar quais são as figuras. Vamos lá ver. O bom rapaz buscava, no fim do dia, negociar com os traficantes de droga. Bom, as alternativas também me ajudam, né? Ele está dizendo que o bom rapaz, que está buscando tráfico de droga, o bom rapaz, seria uma ironia, uma reticência, uma antítese, uma gradação, uma ironia. Bom, ironia é. O bom rapaz buscava, no fim do dia, negociar com os traficantes de droga. É irônico. O bom rapaz. Então começamos com a ironia. Há um perigo aí, poderia ser uma antítese. Não, difícil. Ironia. Outra oração. Naquele dia, o presidente entregou a alma a Deus. Já vimos o que é eufemismo. Então, se ele entregou a alma a Deus, ele morreu. Então, o eufemismo responde a questão. Os operários sofriam naquela mina pelo frio em julho e pelo calor em dezembro. Frio em julho e calor em dezembro, uma antítese. A população desse bairro corre grande risco de ser soterrada por essa montanha de lixo. Montanha de lixo. Montanha de lixo. Hipérbole. E, finalmente, a neve convidava os turistas que, receosos, a olhavam de longe. A neve convidava, e além de convidar, ainda os olhava de longe. A neve convidava os turistas que, receosos, a olhavam de longe. Quer dizer, os turistas olhavam a neve de longe, mas a neve convidava. Prosopopeia. Resposta A. FMU. Quando você afirma que enterrou no dedo um alfinete, que embarcou no trem, que cerrou os pés da mesa, recorre a um tipo de figura de linguagem denominada e tem alternativas. Metonímia, catacrese, paródia, alegoria e catacrese. A catacrese é um exagero de metáfora. É isso que ele fez aqui. É um exagero de metáfora. Há certas palavras que eu até perco no espaço a ideia. Né? O Carrasco era o nome do indivíduo que executava, no século XV, século XVI. O nome dele, Carrasco.
e deu nome a todos os carrascos desse mundo. Aí já pratica uma catacrese. No início está se parecendo um carrasco, depois sou o próprio carrasco. Observe a palavra rival. Rival. Aquele que habita o lado esquerdo e direito de um rio. Como que quem habita o lado esquerdo e direito de um rio, geralmente não se dão, é o limite de fronteira, é a fronteira, é o limite de vida e território. Então veio provavelmente a comparação. A comparação. Você está se portando comigo como se fôssemos rivais. Depois da comparação veio a metáfora. Você é meu rival? E depois da metáfora, a catacrese. Quem vai se lembrar que rival é quem habita o lado esquerdo e direito de um rio? Catacrese. E assim você tem os exemplos dados pela FMU. Enterrou no dedo, ao invés de enterrar na terra. Embarcou no trem, ao invés de embarcar no barco. E cerrou os pés da mesa, Catacrese. Universidade Federal de Pernambuco assinala a alternativa em que o autor não utiliza a prosopopeia. Não utiliza a prosopopeia. Então, o que é prosopopeia? Prosopopeia é dar sentimento a quem não possui o sentimento. A seres inanimados, por exemplo, que não possuem o sentimento. Vamos ver. Alternativa A, eu tenho que procurar uma em que não há prosopopeia. Alternativa A. Quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu. Clarice Lispector. Essa não palavra morde. A palavra morde a isca. A não palavra morde a isca. É uma prosopopeia. As palavras não nascem amarradas. Elas saltam, se beijam, se dissolvem. Drummond. Há prosopopeia no texto? Mas é evidente. As palavras saltam, beijam e dissolvem. A poesia vai à esquina comprar jornal. A poesia vai à esquina. A poesia vai à esquina. Prosopopeia. A luminosidade sorria no ar. Exatamente isso. Era um suspiro do mundo. Clarice Lispector. A luminosidade sorria no ar. Prosopopeia. Meu nome é Severino. Não tenho outro de pia. João Cabral de Melo Neto, iniciando Morte e Vida Severina. Iniciando não. Desenvolvendo o poema em que se apresenta o personagem no texto. Meu nome é Severino. A alternativa E, proposta pela Universidade Federal de Pernambuco, responde à pergunta. Última questão, da CESESP, de Pernambuco. Os organizadores apresentam 4 orações e mandam analisar as figuras de linguagem que se observam em cada uma delas. Então vamos ver. Vários de nós ficamos surpresos. Você já percebeu que é uma figura de linguagem que chamamos silepse de pessoa. Porque o verbo ficar não está concordando com o sujeito vários, mas com a primeira do plural, nós. Porque a oração é vários entre nós ficaram surpresos. Mas como quem fala é um deles, vários de nós ficamos. A concordância é ideológica, é mental. Então, silepse de pessoa. Embaixo. Esta gente está furiosa e com medo, por consequência, capaz de tudo.
gente capaz de tudo, gente capazes, há um desvio de concordância. Mas não é de pessoa, é de número. Gente e capazes, singular e plural. Então, silepse de número. A outra, tua mãe, não há idade nem desgraça que lhe transforme o sorriso. Tua mãe, não há idade nem desgraça que lhe transforme o sorriso. Essa palavra tua mãe está fora sintaticamente do texto. É o tal do anacoluto. Tua mãe? Lembro-me dela com saudade. Anacoluto. Eu? Que me importa a vida? Anacoluto. Pedro! Vamos mudar de assunto. Está fora do texto. Chamamos de anacoluto. Tua mãe? Não há idade nem desgraça que lhe transforme o sorriso. A última, entre elas, alguém estava envergonhada. Alguém envergonhada. Silepse. Alguém envergonhada. Silepse. Silepse de quê? Silepse de gênero. É como se eu dissesse o cônjuge ofendida. A criança preocupado. E, no texto, alguém envergonhada. Então, nós analisamos nessa aula algumas questões propostas em algumas universidades do país. São as principais universidades muito importantes, cuidadosas em seu vestibular. Vestibular muito bem feito no seu todo, muito harmônico, muito correto, muito culto. Então, as universidades sabem o que estão fazendo, estão selecionando com certeza, com conserto, com habilidade. Souberam propor figuras de linguagem, nós fizemos juntos, e vocês perceberam que depois de assistir às minhas aulas, não é tão difícil responder as figuras de linguagem dos vestibulares. E eu termino com um desfecho, uma poesia que é uma pérola de Vicente de Carvalho, um poeta santista. Foi deputado, foi constituinte, foi juiz, mas acima de tudo foi poeta. Ouça. Tu, moça, eu quase velho. Entre nós dois, que horror! 20 anos de distância. Entre nós dois, mais nada. E hoje, pensando em ti, pus-me a sonhar de amor, somente porque vi, por acaso, na estrada, sobre um muro em ruína, uma roseira em flor. A minha pátria é a língua portuguesa.